Olá, boa tarde a todos, tudo bem? A paz do Senhor, aos amados irmãos. Estamos aqui, irmão, nessa natureza, né? Uma natureza bonita. E nada melhor do que nós hoje estudamos as Escrituras. E o tema de hoje, irmão, é sobre o óleo ungido, né? E hoje nós vamos ter aqui a participação de um sábio aos seus próprios olhos, que é o pastor Júnior, né? O pastor Júnior, Paulo Júnior. Então nós vamos aqui, irmão, entrar nesse tema do óleo. Para que serve o óleo da unção? Será que o óleo da unção é para ungir também os ímpios? É para ungir os estranhos? É o que você vai saber a partir de agora. Será que o óleo da unção, ele foi abolido? Só pertenceu só no Velho Testamento? É o que você vai acabar de saber a partir de agora toda a verdade, tá? Porque o que nós devemos, irmãos, como eu sempre falo, é estudar as Escrituras dia e noite, para você entender todas as Escrituras, de ponta a cabeça, tá? Então nós vamos aqui, irmão. O Paulo Júnior, ele diz que o óleo era para ungir somente os sacerdotes. Os sacerdotes e também para ungir os reis. Confira esse vídeo, logo após nós voltamos. Para que foi instituído o óleo? Para ungir os utensílios do templo, em sinal de consagração. A palavra consagrar quer dizer separar. Então quando ungia um candelabro, era para separar aquele candelabro para o uso do templo. Agora vamos aplicar aqui no Novo Testamento. Era um símbolo da consagração dos utensílios do templo. O candeeiro, a menorá, a mesa dos pães da proposição, isso. O que mais que servia? E para ungir pessoas, tem base? Só se ungia duas pessoas no Antigo Testamento. O rei e o sacerdote. Ungia. No Novo Testamento, quem unge rei e sacerdote? O Espírito Santo, Ele é o óleo da unção. Você não unge ninguém, não existe ungir alguém. Quem unge é o Espírito Santo. E no caso de enfermos, também não é bíblico. Opa, mas Tiago não fala, se está alguém enfermo. Então você acabou de ver, irmão, esse vídeo aí. Ele disse que o óleo só era para ungir os sacerdotes e os reis. E realmente isso é verdade. Realmente isso é verdade. Assim como Davi, ele era o rei, ele foi ungido como rei. E somente os reis que Deus escolhia para ordenar o seu povo, para pregar a palavra, para ensinar o povo o caminho do Senhor. Somente esses reis que era do Senhor, que era só para ser ungido. Mas o rei que era estranho, os ímpios, os gentios, não podia se ungir com o óleo de Deus. Já já você vai conhecer a toda a verdade sobre a questão do tema do óleo aqui nas Escrituras, tá bom? Vamos agora, irmão, mais uma matéria. Ele diz que, lá em Tiago, ele diz que aquele óleo não era o óleo ungido, né? Ele diz que não é um óleo ungido. Irmãos, é triste, irmão, ver esses homens acrescentarem nas Escrituras, a pôr as suas razões, sua mente, e pôr nas Escrituras o que a Bíblia não diz. Então ele diz que aquele óleo que fala lá em Tiago, ele diz que ali não é o óleo ungido, né? Ele diz que, vamos acompanhar esse vídeo, essa matéria, e daqui a pouco nós voltamos, tá?
unge é o Espírito Santo. E no caso de enfermos, também não é bíblico. Opa! Mas Tiago não fala? Se está alguém enfermo, unja com óleo, chama o presbítero para orar. A oração da fé curará o enfermo. Vamos lá? Aquele óleo era medicinal. O que Tiago está ensinando é: se está alguém enfermo, passa remédio e depois ora. E ele ainda diz quem é que vai curar, não é o óleo. A oração da fé curará o enfermo. Entende? Então você viu aí, irmão. Então ele disse que ali não é o óleo ungido, ali é um remédio. Irmão, pelo amor de Deus, o que é isso? Vamos se acordar para a verdade certa. Nós não podemos acrescentar na Bíblia o que a Bíblia não diz. Nós temos que ler o que está na Bíblia, o que diz ali nós temos que ler, que daqui a pouco nós vamos lá para Tiago. E você vai conhecer o mistério. Que o óleo ungido, o óleo da unção, ele não foi abolido de maneira nenhuma. Então vamos saber aqui para que serve o óleo. Para que serve realmente o óleo? Será que nós podemos ungir qualquer pessoa na igreja? Tanto o ímpio, qualquer pessoa? É o que você vai conhecer, irmão, a partir de agora, tá? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Êxodo. Abra suas Bíblias em Êxodo 30, versículo 22. Então, o começo, irmão, da lei do óleo da unção, começa aqui em Êxodo e termina no Novo Testamento e não foi abolido. Você vai conhecer a partir de agora, tá? Então vamos ler aqui, irmão. Olha só o que diz. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra, fluída 500 ciclos de simono adoroso, a metade, a saber, 250 ciclos de calabos aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo a ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, né? Um hin. Disto farás o óleo sagrado para unção. O perfume composto segundo a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Então, irmão, o que nós devemos entender aqui, que o que significa o óleo da unção. O óleo da unção significa um perfume da consagração, que era para ungir as coisas sagradas do Senhor. E também para ungir o sacerdote. Mas não somente para ungir o sacerdote, mas também aos reis e aos filhos de Arão. Porque os filhos de Arão estavam ali para ajudar Arão no serviço sagrado. Então aqueles que iam participar do altar para fazer o serviço do Senhor, somente esses eram ungidos pelo óleo da unção sagrado, o óleo sagrado, tá? Vamos aqui, irmão, acompanhar para você ver isto aqui. Do versículo 26. Com ele ungirá a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o calendário com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrará estas coisas, para que se sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Então, irmão, quando o óleo era expegido nas coisas sagradas do Senhor, tudo que tocasse naquelas coisas eram também consagrados, por causa da marca, que era o óleo da consagração que estava ali. Entendeu, irmão? Vamos aqui, irmão, continuar. No versículo 30. Também ungirá Arão e seus filhos, e os consagrará para que me oficie como sacerdote. Então você veja aqui, irmão. Então o óleo era para ungir os sacerdotes, para ungir também os filhos de Arão, que iam ser sacerdotes. Vamos aqui, irmão. Como eu já falei, o óleo ungido não é para ungir a ímpios que estão ali na igreja. Não é para ungir aqueles que não confessaram Jesus. Isto é proibido. Vamos acompanhar aqui, irmão. Olha só. Versículo 32. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote.
nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo, e será santo para vós outro. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Então você veja aqui, irmão, que é proibido ungir estranho. E a palavra estranho aqui significa que o óleo ungido não era para ungir os ímpios, os gentios, somente os sacerdotes, né? E hoje no nosso tempo, né, porque as leis mudaram, aqueles que se tornam ombreiro é para ungir esse ombreiro para prestar o serviço no altar. Ungir pastor, ombreiro, bispo, né, e ministro. Os óleos da unção é só para ungir essas pessoas que vão ali para o altar para ministrar no altar. Então, o óleo ungido não é para ungir aqueles que estão ali sentados na igreja, os irmãos. Não, irmão, isto é proibido. Então está aqui, irmão. O óleo ungido é para ungir somente os sacerdotes. Os sacerdotes. Que hoje nós temos aqui o que? Pastor, bispo, ministro. Então o óleo é somente para ungir aqueles que vão prestar serviço no altar, ajudar o pastor. Entendeu, irmão? Não é para sair ungindo todo mundo que está ali na igreja, não. É proibido, irmão. Aqui. Está aqui, irmão. A prova está aqui. A prova está aqui, irmão. Então, irmão, eu fui numa igreja. A pastora, ela começou a ungir todo mundo dentro da igreja. Chega a mão, ficava toda melada, derramando óleo. Isso, irmão, não pode fazer isso. O óleo é só para ungir quem presta serviço lá no altar. Quem é ombreiro, pastor ou profeta. É somente para eles, tá? A prova, meu, eu estou provando por meio das escrituras. Está aqui a prova. Então o óleo ungido não é para ungir a ímpios, é somente os que vão ministrar, que tem um cargo lá na frente, que tem um cargo lá na frente. Então está aqui a prova, irmão. Está a prova aqui, eu provando por meio das escrituras. Então esses pastores que ficam ungindo qualquer pessoa, de qualquer jeito, e sabelando todo mundo, esses são os pastores que fazem da casa de Deus comércio. Deus disse que não é para fazer da sua casa comércio. E hoje os pastores estão fazendo da casa de Deus comércio. É vendendo óleo, é água, é tudo. Esses não são os pastores de Deus, tá bom? E nós vamos aqui, irmão, acompanhar mais detalhes. Você vai entender aqui. Será que uma pessoa, ela pode se ungir sozinha? Ela mesma ungir com o óleo ela sozinha? Você vai saber a partir de agora, tá? Então, irmão, nós vamos aqui, olha só. Será que um sacerdote podia ungir ele mesmo sozinho? Ele pegar o óleo e ungir ele sozinho? É o que você vai saber a partir de agora, tá, irmão? Vamos lá, irmão. Vamos lá para Êxodo 29, versículo 5. Olha só, irmão. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmeralda, da estola sacerdotal. Pôs-lhes a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça, assim ungirás. Então o próprio Arão, ele se ungia com óleo sozinho. Ele mesmo sozinho se ungia com óleo. Aí vem aqui, irmão, versículo 7. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre si a cabeça, assim ungirá. Farás depois que se chegue ao filho de Arão e o vestirá de túnica, né? Que os irmãos acompanham todo o contexto. Então, é aqui, irmão. Então Arão, primeiro, ele se ungia sozinho. Depois ele chamava seus filhos, se vestiam das vestes sacerdotal, e Arão ungia os seus filhos, como você vê lá em Êxodo 30, né? Lá na frente. Então aqui, irmão, em Êxodo 29 já está aqui também sobre o óleo, né? Que é chamado de o sacrifício e a cerimônia da consagração. Então o óleo da unção é uma cerimônia, né? Chamado o perfume da consagração, o óleo ungido. Então, irmão, vamos partir agora para Tiago.
que agora eu vou mostrar para vocês aqui a prova, que o óleo da unção, ele nunca foi abolido de maneira nenhuma. É uma cerimônia, é apenas uma marcação, é um símbolo de uma cerimônia, né? Não é o óleo que vai salvar você, não é o óleo que vai curar você, mas é apenas uma marca, um símbolo de cerimônia. É um óleo chamado óleo perfumaria, um perfume, né, da consagração. Representa, simbolizando, né, como se fosse o Espírito Santo, o Espírito, né, a santidade, como se fosse simbolizando a santidade, tá? É somente para isso. Mas o óleo não vai salvar ninguém. O óleo não vai curar ninguém. É somente a fé em Deus, tá bom? Vamos lá, irmão, para Tiago e vamos lá conferir isso aqui. Lá em Tiago 5, versículo 13. Tiago 5, irmão, versículo 13, vamos ver lá. Tiago 5, versículo 13. Então vamos lá ler, irmão, porque o pastor Paulo Júnior, ele acrescentou, irmão, ele acrescentou. Não se pode acrescentar. Vamos somente aqui, irmão, vamos somente aqui. Vamos ler somente o que diz as Escrituras, tá? Então vamos lá começar aqui no versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Aqui Tiago, irmão, está falando, é para os irmãos, tá? É só para os evangélicos, para os cristãos. Estás alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo e em nome do Senhor. Então veja aqui, irmão. Aqui aparece a palavra ungir com o óleo. Mas a pergunta é, que óleo é esse? Então, nós vamos se lembrar, claro, irmão, que nós vamos se lembrar aqui, que esse óleo é o mesmo que está lá no Velho Testamento. O óleo sagrado, a cerimônia, o óleo sagrado, né? Então aqui, continuava no Novo Testamento o óleo. O óleo somente era para ungir, é uma marcação, é um símbolo da santidade, um símbolo de... Mas esse óleo aqui, irmão, era somente para ungir os cristãos. Um cristão que estivesse doente, então chamava um presbítero. O presbítero fazia a oração e ungia-o com óleo. Mas o que iria curar aquela pessoa ali era a fé, somente a fé, e não o óleo. O óleo só era apenas para representar, é um símbolo, de consagração, é apenas uma cerimônia, tá? Então veja aqui, irmão, que esse óleo, hoje, no nosso fim dos tempos, hoje, no Novo Testamento, o óleo é só para ungir somente um cristão. Então a Bíblia diz, se esse doente cristão tiver pecado, que é para ele confessar e será perdoado. Depois que ele tivesse a sua cura, né? Então ele pediria perdão a Deus e estava tudo certo, tá, irmão? Então aqui, irmão, está falando dos cristãos. Olha só aqui, no versículo 12, olha só. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelos céus, nem pela terra. Então veja aqui, Tiago, ele está falando com a igreja. Então ele diz, se alguém estiver triste, cantai um hino. Se alguém estiver doente, chame o presbítero, que ele vai lá e faz a oração e unge com óleo. E se essa pessoa tem algum pecado, essa pessoa ela vai confessar o pecado para Deus e Deus vai curar essa pessoa, tá? E aqui fala que para nós confessar o nosso pecado, está aqui escrito, irmão, nessa passagem aqui, que se ela tem algum pecado, que ela confesse o pecado e Deus a perdoar. Então a fé é que vai salvar a pessoa e não o óleo por si só é que vai curar a pessoa. Não, irmão, sempre foi na história do Velho Testamento, sempre era a obediência pela fé, como diz no Novo Testamento, a obediência pela fé. Então a primeira palavra que vem é a obediência. A obediência a Deus, ela é tudo. Porque a fé, por si só, ela não vai salvar ninguém. Temos que obedecer a Deus, porque Deus não brinca com aqueles que são rebeldes, que violam a sua lei.